Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Este que é o nosso 28º programa. Estamos aqui degustando, estudando vagarosamente, detidamente, esse livro tão importante, tão rico, que quanto, né, o que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, sem demoras, vamos então já disponibilizar para vocês exatamente de onde paramos no livro de Allan Kardec, o que é o Espiritismo. Então, vamos lá, nessa meia horinha de estudo, passa super rápido, né? A nossa dose aí desta quinta-feira de mais puro Espiritismo, sem eh, aquelas misturas, sem aquelas teses especulatórias, sem misticismo, sem adendos, nada disso. É o pensamento de Allan Kardec como ele é e não aquilo que fizeram dele, né? Como nós estamos vendo por aí. Bem, inicialmente, quem já chegou por aqui é a Shirley Siqueira, ela fala lá de Poços de Caldas, em Minas Gerais, ela sempre aqui presente nas nossas lives. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento enquanto o pessoal vai se achegando e também, obviamente, aqueles que não puderam estar ao vivo poderão assistir tanto aqui no canal Amigos de Nosso Lar, como depois lá no canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. Então vamos lá, tem aqui esse subtítulo: Boa ou má vontade dos espíritos para convencer. Então, questão importante. Então, vamos lá. Então, a pergunta que é feita a Kardec é a seguinte: os espíritos devem almejar fazer prosélitos. Isso na cabeça da pessoa que perguntou, né? Por que não se prestam melhormente aos meios de convencer certas pessoas cuja opinião teria grande influência? Vamos ver o que Kardec então vai responder. É por julgarem que, naquele momento, não devem fornecer provas às pessoas a quem não ligam a importância que elas pretendem ter. Então, novamente, né, que os espíritos não se prestam aos nossos caprichos, né? Eles não sentem essa necessidade de autoafirmação, de quererem convencer a quem quer que seja, né? Vamos ver mais o que Kardec diz. É isso pouco lisonjeiro, convenho, porém não temos o direito de impor-lhes a nossa opinião. Os espíritos têm sua maneira de julgar as coisas, a qual nem sempre se coaduna com a nossa. Então, realmente, né, para o senso comum, isso seria uma coisa óbvia. Bem, se os espíritos existem, eles deveriam se esforçar grandemente para provarem a sua existência. Só que não é bem assim que acontece, uma vez que, inclusive, há uma série de óbices, há uma série de obstáculos. Inclusive, por vezes, os próprios espíritos superiores intervêm, né, em processos onde espíritos não tão adiantados querem por vezes se mostrar, querem por vezes influenciar, enquanto que aquilo por vezes é visto pelos espíritos superiores como um avanço demasiado, uma interferência no livre-arbítrio nossa, né, do nosso livre-arbítrio enquanto encarnados, enfim, né, o mundo espiritual tem lá as suas leis e isso, obviamente, tem que ser levado em consideração. Por isso que eles têm a sua maneira de julgar as coisas. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos, ao passo que a nossa vida é circunscrita pela matéria, limitada pela estreiteza do círculo em que vivemos, eles abrangem o conjunto. O tempo, que nos parece tão longo, é para eles um instante. A distância, um simples passo, e certos pormenores, para nós de importância extrema, são futilidades aos seus olhos, quer dizer, para os espíritos, né? Está fazendo a comparação entre a questão do tempo, da distância, da importância que nós damos às coisas e esses mesmos fatores no que tange aos espíritos. Então, né, certos pormenores, para nós de importância extrema, são futilidades aos seus olhos. Em compensação, ligam às vezes importâncias a coisas cujo verdadeiro alcance nos escapa, né?
Então, a realidade no mundo dos espíritos, né, na dimensão onde eles habitam, por vezes, fazem com que eles tenham uma forma de pensar um tanto diversa da nossa, uma forma de agir um tanto diversa da nossa, porque se encontram em uma outra realidade, que é a realidade, inclusive, da qual nós somos oriundos, né? Porque nós, em essência, somos espíritos e do mundo espiritual vivemos, quer dizer, dessa dimensão é que nós viemos. Estamos agora, né, na situação de encarnados, isto é, somos detentores de um corpo físico atuando em um mundo material, né? Então, é preciso que a gente veja que as realidades modificam no espírito, por vezes, a sua maneira de agir e a sua maneira de pensar. Prossegue Kardec: para compreendê-los, é preciso nos elevarmos pelo pensamento acima do horizonte material e moral, colocarmos-nos no seu ponto de vista, pois que não são eles que devem descer ao nosso nível, mas subirmos nós até eles. É o que nos ensinam o estudo e a observação. Então, Kardec, que muito sabiamente, né, nos passa essa questão, né, de que nós é que temos que elevar o nosso pensamento acima desse horizonte material e moral, né, para que nós subamos até eles, e não que eles, não o contrário, né. Prossegue Kardec: os espíritos gostam dos observadores assíduos e conscienciosos. Para estes, multiplicam eles as fontes de luz. O que os afugenta não é a dúvida que nasce da ignorância, é a fatuidade desses pretensos observadores que nada observam, que desejam colocá-los no banco dos réus e fazê-los moverem-se como títeres. É o sentimento de hostilidade, descrédito que existe em seus pensamentos quando o não traduzam por palavras. Então, os espíritos, pelo menos o que o Kardec está dizendo, realmente não simpatizam com a postura de alguns de hostilidade, de descrédito, né, que exista em seus pensamentos, né, como diz ali. Então, ao contrário, eles se aproximam daqueles que são os observadores conscienciosos, né? Que querem colaborar. Ali está dizendo, né? Para estes multiplicam eles as fontes de luz. Então, para os observadores assíduos e conscienciosos, eles multiplicam as fontes de luz. Assíduo por quê? Porque são aqueles que justamente sabem que o conhecimento das coisas não se dá de um dia para outro. E dentro dessa mentalidade de aprender, você tem que ter disciplina. E a assiduidade é uma condição relacionada à disciplina. E à medida que você vai adquirindo essa experiência através da disciplina, da assiduidade, você naturalmente vai se tornando mais consciencioso. O seu comportamento perante os espíritos é muito mais maduro. E ao invés de colocá-los no banco dos réus, como está dizendo aqui, ter esse sentimento de hostilidade, né, de confronto ou de descrédito, né, de dúvida o tempo inteiro, né? Então, isso realmente não é uma posição simpática aos espíritos. Por sua causa, prossegue Kardec, os espíritos nada, por sua causa, os espíritos nada fazem, pouco se importando com o que possam dizer ou pensar, porque o seu dia também chegará. Exatamente. Eles sabem que naquele indivíduo encarnado, ou aqueles indivíduos, naquele momento encarnado, amanhã, ou mais cedo ou mais tarde, eles estarão na mesma situação deles, de desencarnados. Né? Então, eles não têm esse ímpeto, né, de quererem convencer acerca de nada, porque sabem que a nossa posição aqui é transitória, é temporária,
que nós, mais cedo ou mais tarde, voltaremos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Por isso vos dizia eu que não é a fé antecipada o que pedimos, mas sim a boa fé. Olha lá como se constrói a fé. Não é a fé antecipada de você acreditar logo num primeiro momento, não é isso que os espíritos pedem, não é isso que Kardec pedia, mas a boa fé de você se colocar ali, sem ideias preconcebidas e através do seu esforço, ir estudando, ir observando, e aí então você construir, né, a sua crença não baseada no que pessoas disseram, ou é alguma coisa, antecipadamente dita, mas sim na própria experiência e também numa teoria bastante, concreta, né, em algo realmente, eh, com substância. E essa substância, essa, digamos assim, essa certeza se dá ao longo do tempo com o estudo e a observação, quer dizer, teoria e prática aliadas, né. Claro que dentro aí das possibilidades de cada um, tem muita gente, por exemplo, que estuda o espiritismo unicamente através dos livros. Às vezes, por uma questão ou outra, ela não consegue frequentar um centro espírita, principalmente no passado, né, as coisas eram mais difíceis, né, hoje tem internet, então muita gente consegue ter o contato com o espiritismo através da internet, né, e quer dizer, esses, estão focados na teoria e isso lhes basta, né. Então, porque aquilo lhe é lógico, aquilo faz sentido, aquilo é racional, né. Então a parte prática, digamos assim, no que tange ao exercício da mediunidade, ou você, fazer alguma coisa dentro do centro espírita, para algumas pessoas não é possível, né. Então vamos lá, vamos continuar. Origem das ideias espíritas modernas. Mais uma pergunta aqui, Allan Kardec. Uma coisa que eu desejava saber, meu amigo, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Serão elas filhas de uma revelação espontânea dos espíritos ou o resultado de uma crença prévia na existência deles? Boa pergunta, né? Vamos ver o que Kardec. Aliás, ele continua. Compreendei a importância de minha pergunta, porque nesse último caso é admissível que a imaginação possa nisso ter desempenhado o seu papel. Isso realmente acontece, né? Nós aqui no canal, ou nos nossos programas, temos visto isso, né? Que muitas vezes certas teses, certas teorias, certas ideias, por vezes são oriundas da imaginação. Vimos várias, né? Ao longo do tempo em nossos programas temos visto, né? Temos mostrado para você. Então é uma pergunta interessante. Será que o espiritismo, né? E as suas ideias seriam tudo, na verdade, frutos da imaginação humana? Kardec então responde: como dissestes, essa questão tem importância no ponto de vista em que vos achais, ainda que seja difícil acreditar-se, supondo essas ideias nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados. Então, essa, pessoal, é a diferença, uma das diferenças capitais do Espiritismo para todo o resto. Ao contrário das religiões dogmáticas tradicionais, ao contrário das teses esotéricas, místicas, enfim, da própria teosofia, enfim, dessas doutrinas espiritualistas, que falam muita coisa sem provar, o espiritismo não, né? Os seus próprios princípios, quando por vezes não são possíveis de ser comprovados, como por exemplo a existência de Deus, porque não nos é possível comprovar, claro, Deus se prova através das suas obras, mas isso para algumas pessoas não é o suficiente, mas filosoficamente a ideia de Deus é plenamente aceitável, né? Assim como é a comunicabilidade dos espíritos, que o espiritismo apresenta de maneira cabal, a pluralidade das existências, que explica muitas das coisas que nos ocorrem, né?
muitas dessas de fatos e situações que nos ocorrem. Eh, a pluralidade do mundo dos habitados, que, né, acredito que esteja ainda longe de termos uma prova material em função das diferenças entre o nosso mundo e outros mundos, né? Mas filosoficamente e também cientificamente podem ser aceitos, uma vez que, né, seria quase que impossível, né, haver vida apenas nesse ponto diminuto do universo, né, perante aí as bilhões ou trilhões, né, de mundos, inclusive já descobertos. Enfim, né, o espiritismo não parte de ideias fantasiosas ou concebidas apenas na imaginação. Ele é uma doutrina que não fica só na teoria, numa teoria bonita, mas sim, né, dá a nós toda a possibilidade, né, de encarar essas teses como reais, sem apelarmos aí para a fantasia, para o misticismo, né, ou para uma crença apenas pela crença, né, pela fé cega. Prossegue Kardec. De fato, se o Espiritismo fosse fundado no pensamento preconcebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua veracidade. Porque se o princípio fosse uma quimera, as consequências dele emanadas também o seriam. Mas as coisas não se passaram assim. Notai, em primeiro lugar, que essa marcha seria totalmente ilógica. Os espíritos são a causa e não o efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar-lhe a causa, mas não é natural imaginar-se uma causa antes de lhe ter visto os efeitos. Exatamente, foi justamente o que aconteceu com Kardec. Inicialmente, ele se pôs em contato com os efeitos, que eram os fenômenos. E aí ele foi investigar a causa, né, que são os espíritos. Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos espíritos, se efeitos não tivessem mostrado que achassem explicação provável na existência de seres invisíveis. Então, Kardec, antes de formular a teoria dos espíritos, ele investigou os efeitos e aí chegou à conclusão que aqueles fenômenos eram produzidos por inteligências extracorpóreas, a qual ele chamou de espíritos. Pois bem, não foi mesmo deste modo que nasceu tal pensamento. Isto é, não foi ele uma hipótese imaginada com o fim de explicar certos fenômenos. A primeira suposição feita foi de uma causa material. Então, por exemplo, se a gente comparar com a teosofia, que eu tenho mostrado para vocês repetidamente, né, que se baseia quase que completamente, ou diria até completamente, na má explicação de certos fenômenos, ou na imaginação de algumas pessoas, né? Então, isso é completamente diverso do espiritismo, né? Quer dizer, Kardec não criou nenhuma hipótese imaginada para explicar os fenômenos, para explicar as coisas, né? Certos fatos, né? Efetivamente se utilizou de um método experimental, científico, né? Para então chegar a uma conclusão. Prossegue ele. Assim, longe de que os espíritos fossem uma ideia pré-concebida, partiu-se para chegar a eles do ponto de vista materialista. Não se podendo, porém, por este meio explicar tudo, somente a observação conduziu à causa espiritual. Claro, inicialmente ele viu se aqueles fenômenos eram produzidos por fenômenos da natureza, fenômenos físicos da natureza, fenômenos elétricos, eletromagnéticos, enfim, né, de toda sorte. Vendo que aquilo não respondia a tudo, então ele, né, foi induzido, ele foi induzido, de certa forma, pelos fatos, a admitir a existência dos espíritos. Falo das ideias espíritas modernas, pois sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo. Quer dizer, os princípios espíritas já eram, de certa forma, acreditados, né, em diversas culturas, em diversas filosofias, em diversas doutrinas do passado, né? O que fez o espiritismo é dar
uma explicação mais racional, mais científica, né, mais lógica a tudo isso, né. E de certa forma, eh, não resumindo, né, mas de certa forma colocando isso tudo em formato de doutrina mesmo, né, dando um corpo de doutrina a todas essas crenças. Claro que também aperfeiçoando, detalhando e tudo mais. Prossegue Kardec, estamos chegando aqui ao final, vamos em mais um parágrafo. Eis a marcha das coisas, quer dizer, temos mais 10 minutinhos. Fenômenos espontâneos se produziram, ó, espontâneos e não produzidos, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc., sem causa ostensiva conhecida, realizando-se sob a influência de certas pessoas, isto é, os médiums. O Kardec viu que boa parte daqueles fenômenos necessitavam da presença de algumas pessoas, sem que às vezes elas não fizessem nada, sem que elas sequer às vezes tocassem nesses objetos, né? Então ele percebeu, né, de certa forma, que a presença dessas pessoas era necessária para que certos fenômenos se produzissem, a qual então ele chamou de médiuns, isto é, intermediários. Nada até aí autorizava buscar-se-lhes a causa fora da ação de um fluido magnético ou outro qualquer, isto é, a eletricidade, né? Ou do próprio magnetismo, de propriedade ainda desconhecida. Não se tardou, porém, a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente. Então, isso muda tudo. E uma coisa é você ouvir um ruído, uma pancada, que pode ter várias origens, aquilo não fazia sentido nenhum, ser uma coisa completamente aleatória, causada por um vento, causado por uma madeira que ali está se ajeitando em função do calor e do frio, né? É muito comum em casas antigas de madeira, o estalar da madeira, aquilo lá você não consegue ver nada de inteligente, né? Agora, na manifestação inteligente dos espíritos, através, por exemplo, das pancadas, se começou a ver que ali tinha uma lógica. Uma pancada sim, 2 pancadas não, né? Sei lá, determinado número de pancadas representava uma letra do alfabeto, né? Movimentos inteligentes de objetos, indicando que por trás havia, né, uma força inteligente, enfim, tudo isso daí. Então não se tardou, porém, em reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já o disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa inteligência não podia estar no objeto, claro, o objeto é um ser inanimado, ele não tem, né, qualquer constituição que lhe possa conferir inteligência, porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes. Assim se julgou no começo, como já igualmente Vulo disse. Só a experiência podia pronunciar se ela demonstrou por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta, né? Então, uma inteligência independente, que por vezes atuava de maneira contrária aos presentes. É o que a gente vê, por exemplo, até hoje, até no da psicografia ou da fenômeno da psicofonia, onde por vezes fica caracterizado que aquilo que aqueles espíritos ou aquele espírito está dizendo está, às vezes, em contrário à ideia do médium, ou aquilo que ele escreveu está acima do que ele conhece, né? Então, os fenômenos continuam se processando, claro que aos poucos foram se tornando cada vez mais intelectuais do que físicos, né? Inicialmente eram fenômenos puramente físicos, que depois foram ganhando essa faceta mais intelectual. Ela não pertencia, pois, nem ao objeto e nem à pessoa. Quem era então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos chamados espíritos. Então, eles mesmos, né, naquele momento,
se pronunciaram dizendo-se espíritos, dizendo-se seres vivos, porém não mais ostentando um corpo físico. Então a gente percebe aí que neste momento é como se Deus decidisse, né, que naquele momento era a hora de um despertar da humanidade, ou pelo menos de parcela dela. Né? Então, por toda a Europa, não só na França, mas por toda a Europa, em várias partes do mundo, esses fenômenos começaram a aparecer com grande frequência. Houve uma eclosão da mediunidade em vários cantos do mundo ao mesmo tempo. Tanto é que eu já mostrei para vocês, em estudos lá atrás, né, que Kardec se comunicou com médiums de vários continentes, de vários países diferentes. Né? Aqui no Brasil, enfim, Estados Unidos, países da América Central, países da Europa, até na China. Né? Então, era um momento especial. Né? Isso realmente configura que o advento do Espiritismo é um movimento importante na história da humanidade. O surgimento do Espiritismo, o surgimento da doutrina espírita, que ocorreu em função dessa eclosão da mediunidade em vários pontos do mundo, produzindo esses fenômenos. Então, foi uma coisa pensada, articulada, né, por Deus e para os espíritos, para marcar um avanço para a humanidade. Por isso que alguns, né, são contrários a essa ideia, mas eu sou favorável à ideia de que o Espiritismo é efetivamente a terceira revelação de Deus para a humanidade. Tem gente que fala, mas os islâmicos, os muçulmanos também dizem isso. Só que entre dizer e ser, né, pessoal, a gente está vendo aí o que tem produzido certas religiões lá do Oriente. A gente tem visto o que eles pregam, a gente tem visto o que eles sentem e fazem. Arthur, mas isso é uma minoria. Não importa. Imaginemos só que nós tivéssemos espíritas que advogassem, por exemplo, que um país inteiro, um país estrangeiro inteiro, teria que desaparecer. E que deveria haver guerras santas. Será que isso aí não indicaria que o espiritismo talvez não fosse algo assim tão bom? Porque se tem tantos espíritas que propagam essa ideia, né? Então o islamismo, ok, deve ser respeitado, aquela coisa toda, mas a gente tem que analisar, né? Que corpo de ideias são essas, né? Para a gente efetivamente poder verificar se eles realmente poderiam ser a terceira revelação de Deus para a humanidade ou não. Será mesmo? Será que é uma religião que prega o ódio a outros povos, a outras etnias, realmente poderia ser tida como terceira revelação? Compare com o espiritismo. Mas o islamismo tem muito mais profitentes. Meu filho, qualidade não quer dizer qualidade, não. O cristianismo também começou com 12 pessoas lá, Jesus e os apóstolos, né? Jesus e mais 12. E hoje, 2000 anos passados, né, está entre as religiões aí, as crenças com maior número de adeptos. E o espiritismo não chegou nem a 200 anos, né? E então a gente tem que colocar isso tudo na balança. Não é porque um grupamento religioso se diz terceira revelação que necessariamente é. A gente tem que ver o que essas pessoas estão pregando, o que diz essa religião, o que fazem os seus profitentes. O resultado está aí, ó. Porque muitos não vão se tornar aí
terroristas, mas na hora de exibirem o seu ódio, no caso aí a Israel, eu garanto que 99% ali acha que Israel sequer deveria existir. Ao mesmo tempo, a gente não vê isso vindo dos judeus. A gente não vê a religião judaica dizendo que todos os muçulmanos deveriam ser extirpados da face da terra e que os países islâmicos deveriam ser varridos do mapa. Então, a gente tem que avaliar isso tudo, né? Vamos lá, temos só mais um parágrafozinho para a gente encerrar. A ideia dos espíritos não pré-existia, nem mesmo lhe foi consecutiva. Em uma palavra, não nasceu do cérebro de ninguém, mas nos foi dada pelos espíritos mesmos. E tudo o que soubemos depois a seu respeito foi-nos por eles ensinado. Então, deixemos bem claro: Kardec não inventou nada, Kardec não imaginou nada, Kardec não criou a doutrina. Ele, na verdade, ele organizou, claro, em alguns momentos ele foi copartícipe ali no desenvolvimento de algumas ideias filosóficas, mas não surgiu do cérebro dele. Como ele está dizendo, ó, não nasceu do cérebro de ninguém. Então não é uma obra individual, não tem caráter personalista, como a gente vê, por exemplo, na teosofia. Né, que é uma filosofia espiritualista quase que contemporânea à de Allan Kardec, um pouquinho só mais recente, que surgiu da onde? Das concepções de uma pessoa, que no caso foi Helena Blavatsky, né, e que aliás ajudou muito mais, prejudicou as ideias espiritualistas do que propriamente teria colaborado com elas, né, e enfim, temos visto aí os resultados, né, dessas ideias dessa senhora lá no século XIX. Bem, pessoal, então agradecemos aí a presença de todos aqueles que estiveram aqui na noite de hoje e todos aqueles que irão assistir em outro horário. Quinta que vem estaremos aqui de volta em mais um estudo do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Até lá, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.